Então, qual vai ser a tese do plano falso coletivo que vocês me pediram aqui para falar? A tese do falso coletivo, gente, nada mais é você transformar um plano que é empresarial em um plano familiar. Por quê? O que danado é o falso coletivo? É um plano que é constituído por um MEI, por um CNPJ, que aquele plano só tem como beneficiários o sócio da empresa e os seus entes familiares, pessoas da família, como, por exemplo, aqui na nossa casa temos o falso coletivo. Nós temos a nossa empresa e da empresa nosso CNPJ está no plano apenas Milena, Renato e Vinícius, que é o meu marido e meu filho. Só. Então, se eu quiser entrar com a tese do falso coletivo, eu posso. Por quê? Porque ele é aplicado somente nos planos empresariais que contêm um núcleo familiar apenas dentro do contrato. Milena, só vale para o sócio, esposa e filhos? Não, às vezes tem os pais, tem netos, mas são todos do mesmo núcleo familiar. E tem um irmão que tem esposa, que tem filho, que tem neto. Aí você tem até, às vezes, contratos grandes, mas quando você vai olhar, todos são da mesma família. Então, quando todos são da mesma família, o STJ já entendeu que são planos que têm um caráter, eles são designados como planos coletivos, mas eles têm as características de planos familiares. E quando a gente trata dessa temática, a gente tem que analisar por duas perspectivas. Não apenas pela possibilidade de transformar ele num plano individual e o reajuste que vai ser aplicado vai ser o reajuste da ANS, a partir de então, do reconhecimento do falso coletivo, mas também, quando ele é transformado no plano familiar, até as próprias regras e mudanças relacionadas a descredenciamento, não, a rescisão e manutenção de plano de saúde, rescisão unilateral, muda também. A gente tem visto aí vários e vários planos rescindindo contratos coletivos de forma unilateral. Inclusive, essa foi temática também de temas de demanda repetitiva do STJ. Certo? Que, inclusive, o STJ disse que é possível desde que o plano de saúde dê uma justificativa idônea. O que é idôneo para mim pode não ser idôneo para você, mas essas são as palavras do STJ. Tá? Em um tema de demanda repetitiva. Então, quando eu faço essa mudança, e isso, gente, que eu estou falando, já é um ponto que você quebra a objeção do cliente na hora da contratação. Se ele falar, mas o valor é caro, o valor é isso, que você está me cobrando R$ 8.000 para fazer essa ação, etc. Tal. Eu vou mostrar para vocês quando a gente monta aqui o que eu apresento ao cliente e como eu trato as objeções. E essa, quando é plano falso coletivo, é uma delas. Você fala, eu não estou apenas reduzindo o valor da sua mensalidade, eu estou, inclusive, transformando ele no plano individual, familiar, onde você vai ter benefícios, inclusive do plano não poder rescindir um contrato quando ele quiser. Ele só vai poder rescindir o contrato em casos de fraude ou em casos de inadimplência acima de 60 dias, desde que notificados até o 50º dia. Então, eles só vão poder cancelar nessas duas situações. Então, é uma garantia de permanência no contrato. Isso, para o cliente, é sensacional, porque hoje, nos planos coletivos, de fato, existe essa insegurança de cancelamento unilateral. Planos que são, por exemplo, administrados pela Qualicorp. Vez ou outra, você vê eles mudarem, porque a administradora simplesmente muda ao bel prazer o plano de saúde da pessoa. Porque é administrado por agora vai ser a gente rescindiu um contrato com a Amil e agora a gente vai administrar um plano da Unimed, por exemplo. Entendeu? Então, ele sai dessa bolha e vai para uma bolha mais segura. E, Milena, como é que eu vou tratar essa tese? Qual é a tese que eu vou usar dentro da minha petição quando a gente fala de planos de saúde falso coletivo? A principal tese que vocês vão utilizar sempre vai ser a relacionada aos índices de acordo conjugados, que a gente vai ver daqui a pouco. Por quê, Melina? Porque nós estamos numa verdadeira onda
de temas afetados no STJ relacionados à saúde. E essa tese secundária de aplicação do falso coletivo, de reconhecimento do contrato de falsa coletividade, ela sozinha, isolada, é uma tese frágil caso chegue ao STJ um tema para ser afetado nesse sentido. E a gente não pode se garantir, porque até agora, a gente não tem esse tema afetado pelo STJ, certo? A gente não tem, mas que durante o curso do meu processo ele pode ser afetado, e aí vem a suspensão do meu processo. Então, se eu tenho ela apenas como tese secundária, se houver uma mudança no judiciário de entendimento do falso coletivo, eu ainda estou questionando os índices para mudança da aplicação dos índices para o índice da ANS. Então, ambas as teses, ambos os pedidos, quando a gente vai falar dos índices de acordo com os julgados, que a gente vai ver daqui a pouco, de coletivo e de individual, a gente vai pedir que seja substituído pelo índice da ANS, porque não tem clareza na informação, porque o consumidor está em vantagem desarrazoado, o índice ele não tem razoabilidade, não tem cálculo atuarial julgado, enfim. E a tese secundária, a gente vai aplicar como a tese do falso coletivo. Então, sempre eu faço como? O primeiro tópico vai ser sempre falando sobre os índices. O segundo tópico eu coloco da falsa coletividade. E aí eu destrincho a minha tese da falsa coletividade. Então, se em algum momento no processo a falsa coletividade for tema de demanda repetitiva e essa situação cair, o entendimento mudar, eu ainda estou falando sobre o meu índice, então o processo continua. O que eu vejo é muita gente, e muitos até uma crítica a alguns professores que ensinam ações de reajuste, dizendo que a gente entra somente com a tese do falso coletivo. Eu, Milena, e aí é um posicionamento meu, acho muito frágil para o futuro, diante do momento que estamos vivendo hoje, de afetações repetidas dentro do judiciário, na saúde, a gente trabalhar somente com uma tese. Se eu posso e devo trabalhar a tese dos índices. Ok até aqui? A tese serve para